Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, estatísticas dos times da Loteca 1091 para que você possa fazer seus palpites. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. Este vídeo deu muito trabalho para ficar pronto, entre pesquisa, gravação e edição. Se você quer que continuemos com esse tipo de vídeo, se inscreva no canal, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para as estatísticas dos times da Loteca concurso 1091. Hoje vamos narrar as estatísticas de maneira mais resumida para o vídeo não ficar muito longo. Primeiro jogo, Liverpool e Manchester United pelo campeonato inglês. O Liverpool está em primeiro colocado no campeonato inglês, com 37 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Como mandante está em segundo lugar no campeonato inglês. Como visitante está em terceiro lugar no campeonato inglês. Já o Manchester United está em sexto colocado no campeonato inglês, com 27 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante está em nono lugar no campeonato inglês. Como visitante está em sétimo lugar no campeonato inglês. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Liverpool, 4 empates e 4 vitórias do Manchester United. Segundo jogo, Valência Clube e Barcelona pelo campeonato espanhol. O Valência Clube está em décimo colocado no campeonato espanhol, com 19 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante está em décimo lugar no campeonato espanhol. Como visitante está em 12º lugar no campeonato espanhol. Já o Barcelona está em quarto colocado no campeonato espanhol, com 34 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante está em segundo lugar no campeonato espanhol. Como visitante está em terceiro lugar no campeonato espanhol. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Valência Clube, 4 empates e 9 vitórias do Barcelona. Terceiro jogo, Lens e Reims pelo campeonato francês. O Lens está em sétimo colocado no campeonato francês, com 23 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em sexto lugar no campeonato francês. Como visitante está em oitavo lugar no campeonato francês. Já o Reims está em oitavo colocado no campeonato francês, com 23 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante está em 11º lugar no campeonato francês. Como visitante está em sexto lugar no campeonato francês. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Lens, 5 empates e 3 vitórias do Reims. Quarto jogo, Milan e Monza pelo campeonato italiano. O Milan está em terceiro colocado no campeonato italiano, com 29 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em sexto lugar no campeonato italiano. Como visitante está em quarto lugar no campeonato italiano. Já o Monza está em nono colocado no campeonato italiano, com 21 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em décimo lugar no campeonato italiano. Como visitante está em nono lugar no campeonato italiano. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Milan, 1 empate e nenhuma vitória do Monza. Quinto jogo, Arsenal e Brighton pelo campeonato inglês. O Arsenal está em segundo colocado no campeonato inglês, com 36 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante está em quarto lugar no campeonato inglês. Como visitante está em segundo lugar no campeonato inglês. Já o Brighton está em oitavo colocado no campeonato inglês, com 26 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
Como mandante está em sexto lugar no campeonato inglês. Como visitante está em 11º lugar no campeonato inglês. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Arsenal, 3 empates e 6 vitórias do Brighton. Sexto jogo Brentford e Aston Villa pelo campeonato inglês. O Brentford está em 11º colocado no campeonato inglês, com 19 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 derrotas. Como mandante está em 10º lugar no campeonato inglês. Como visitante está em 13º lugar no campeonato inglês. Já o Aston Villa está em terceiro colocado no campeonato inglês, com 35 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Como mandante está em primeiro lugar no campeonato inglês. Como visitante está em 9º lugar no campeonato inglês. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Brentford, 6 empates e 1 vitória do Aston Villa. Sétimo jogo West Ham e o Wolves pelo campeonato inglês. O West Ham está em 9º colocado no campeonato inglês, com 24 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante está em 12º lugar no campeonato inglês. Como visitante está em 6º lugar no campeonato inglês. Já o Wolves está em 13º colocado no campeonato inglês, com 19 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em 11º lugar no campeonato inglês. Como visitante está em 14º lugar no campeonato inglês. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do West Ham, 2 empates e 6 vitórias do Wolves. Oitavo jogo Fiorentina e Verona pelo campeonato italiano. O Fiorentina está em 7º colocado no campeonato italiano, com 24 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em 9º lugar no campeonato italiano. Como visitante está em 5º lugar no campeonato italiano. Já o Verona está em 18º colocado no campeonato italiano, com 11 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 17º lugar no campeonato italiano. Como visitante está em 16º lugar no campeonato italiano. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Fiorentina, 5 empates e 3 vitórias do Verona. Nono jogo Real Sociedade e Real Betis pelo Campeonato Espanhol. O Real Sociedade está em 5º colocado no Campeonato Espanhol, com 29 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante está em 8º lugar no Campeonato Espanhol. Como visitante está em 4º lugar no Campeonato Espanhol. Já o Real Betis está em 7º colocado no Campeonato Espanhol, com 26 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Como mandante está em 5º lugar no Campeonato Espanhol. Como visitante está em 11º lugar no Campeonato Espanhol. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Real Sociedade, 5 empates e 6 vitórias do Real Betis. Décimo jogo Bolonha e Roma pelo Campeonato Italiano. O Bolonha está em 5º colocado no Campeonato Italiano, com 25 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante está em 5º lugar no Campeonato Italiano. Como visitante está em 7º lugar no Campeonato Italiano. Já o Roma está em 4º colocado no Campeonato Italiano, com 25 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em 3º lugar no Campeonato Italiano. Como visitante está em 8º lugar no Campeonato Italiano. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Bolonha, 4 empates e 8 vitórias do Roma. 11º jogo Bayern de Munique e Stuttgart pelo Campeonato Alemão. O Bayern de Munique está em 2º colocado no Campeonato Alemão, com 32 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante está em 4º lugar no Campeonato Alemão.
Como visitante está em segundo lugar no campeonato alemão. Já o Stuttgart está em terceiro colocado no campeonato alemão, com 31 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em primeiro lugar no campeonato alemão. Como visitante está em quinto lugar no campeonato alemão. Nos últimos confrontos diretos nós temos 12 vitórias do Bayern de Munique, 2 empates e uma vitória do Stuttgart. 12º jogo Lille e PSG pelo campeonato francês. O Lille está em quarto colocado no campeonato francês, com 27 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Como mandante está em quinto lugar no campeonato francês. Como visitante está em quinto lugar no campeonato francês. Já o PSG está em primeiro colocado no campeonato francês, com 36 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Como mandante está em primeiro lugar no campeonato francês. Como visitante está em primeiro lugar no campeonato francês. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Lille, um empate e 11 vitórias do PSG. 13º jogo Lazio e Inter de Milão pelo campeonato italiano. O Lazio está em 10º colocado no campeonato italiano, com 21 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 7º lugar no campeonato italiano. Como visitante está em 13º lugar no campeonato italiano. Já o Inter de Milão está em primeiro colocado no campeonato italiano, com 38 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. Como mandante está em segundo lugar no campeonato italiano. Como visitante está em primeiro lugar no campeonato italiano. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Lazio, 2 empates e 7 vitórias do Inter de Milão. 14º jogo Real Madrid e Vila Real pelo campeonato espanhol. O Real Madrid está em segundo colocado no campeonato espanhol, com 39 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em terceiro lugar no campeonato espanhol. Como visitante está em segundo lugar no campeonato espanhol. Já o Vila Real está em 13º colocado no campeonato espanhol, com 16 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Como mandante está em 15º lugar no campeonato espanhol. Como visitante está em 10º lugar no campeonato espanhol. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Real Madrid, 7 empates e 3 vitórias do Vila Real. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.